Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estudaremos os capítulos 18 e 19 de 2 Reis. Mas antes eu quero te convidar a curtir aqui o vídeo, não se esqueça também de compartilhar no final, de usar a hashtag Bíblia Todo Dia, compartilha no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas suas redes sociais, teus grupos de WhatsApp e não deixa também de acessar o site pastoredilson.com, onde você pode se inscrever no Maximize e se tornar um parceiro contribuindo com esse projeto. O destaque da leitura de hoje vai ser o rei Ezequias de Judá. A Bíblia mostra que ele começou o seu reinado aos 25 anos e foi rei durante 29 anos. E a Bíblia também diz no capítulo 18, versículos 3 a 5, que ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. É importante lembrarmos o contexto histórico da leitura do vídeo de hoje. A Bíblia nos lembra mais uma vez que o rei do grande império assírio, nesse momento Salmaneser, havia cercado a cidade de Samaria, no norte, no reino de Israel, durante 3 anos e havia destruído o reino de Israel. Alguns anos depois, agora sob o reinado de Senaqueribe, a Assíria marchava contra o reino de Judá. Esse é um dos episódios mais bem relatados historicamente e mais confirmados arqueologicamente. Você tem ele em Isaías, você tem ele em 2 Reis, você tem ele no livro de Crônicas e em um monte de outros documentos que a historiografia registrou. A Bíblia mostra no capítulo 18, versículos 13 ao 15 de 2 Reis, no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Historicamente, ele conquistou cerca de 45 a 46 cidades nessa época. E diz, então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquis: cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Ezequias passou a ser um estado subserviente da Assíria, mas a Bíblia mostra que mesmo depois de pagar esses pesados tributos, o rei assírio faz mais uma investida, dessa vez contra a capital, Jerusalém. Ele envia um general que manda palavras duras para aquele povo. A Bíblia diz, em que vocês estão confiando? Pergunta o general. Nos egípcios, que são como um caniço quebrado que fura a mão de quem se apoia nele? No Deus de vocês? Não era esse mesmo Deus que Israel servia? Chega até a dizer, como diz o versículo 23 do capítulo 18, aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Ele estava dizendo que talvez nem ele chegasse a ter 2.000 cavaleiros para os 2.000 cavalos que a Assíria emprestaria para um combate. Ele diz, como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Então, apesar de a equipe de Judá, diante dessa ameaça que o general estava passando, pedir para que os representantes da Assíria falassem em aramaico, porque era uma língua que o povo não iria entender, o povo não iria entender as ameaças, a Bíblia mostra que o general assírio, de uma forma afrontosa, começa a gritar em hebraico para que todo o povo naquele lugar escute as ameaças desse poderoso império. E ele diz que estaria intimidando a cidade inteira e convocando a população a abandonar a cidade
e abandonar também Judá, abandonar o rei Ezequias. Os versículos 27 a 33 relatam esse episódio. Diz: o comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, continua dizendo o general. Assim diz o rei da Assíria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá a água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, de cereais e vinho, de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor os livrará. A Assíria ameaça o povo, ameaça as autoridades, e o que surpreende a essa altura é que quando o rei Ezequias recebe essa notícia, ele não se prepara para uma guerra, ele não prepara termos de uma rendição, mas ele faz o que qualquer pessoa deveria fazer quando está enfrentando uma situação maior do que as suas forças. A Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor no seu templo. E aqui entra em cena um profeta que estudaremos a seguir, Isaías, que manda uma palavra para o rei de Judá. E ele diz, em 2 Reis 19, 6 e 7, digam a seu senhor, que assim diz o Senhor: não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. De fato, não somente a Bíblia, mas a história conta que Senaqueribe descobriu que o Egito o estava atacando, e então ele volta, conforme o profeta Isaías havia declarado. Mas ele não apenas volta, é envergonhado pela morte de milhares de soldados do grande exército assírio e depois de alguns anos é assassinado na sua capital, em Nínive. Essa história ainda vai ser detalhada em muitos outros trechos da Bíblia, em muitos outros vídeos, mas a partir de agora, no próximo vídeo, começaremos a estudar o livro de Isaías. Deixa as tuas dúvidas aqui, teus comentários e até lá!